Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Geohistoriano comigo, professor Marcelo Moura, exatamente. Esse canal aí que tem como objetivo aí ajudar aí aos candidatos, alunos, ex-alunos que querem aí ingressar na universidade através do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, certo? Então, nós iremos aqui falar, comentar e resolver questões para ajudar vocês a tal objetivo. Nós temos aqui, pessoal, algumas questões, como por exemplo essa aqui que é de 2010, certo? Que geralmente é cobrado no Enem em Ciências Humanas, principalmente em História e Sociologia, que são os movimentos sociais acontecidos na Primeira República ou República Velha, né? Que vai de 1889, com a queda da monarquia, né? Até 1930, com a famosa Revolução de 30. Então, esse período aqui, o Brasil vai passar aí pelo sistema monárquico para o período republicano, onde nós vamos ter aí a política do café com leite, o coronelismo, mas vamos ter também movimentos sociais, pessoal, contestando justamente essa situação. E um deles nós vamos ver aqui nessa questão. Percebam, observem aí. O mestre-sala dos mares. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu, na figura de um bravo marinheiro, a quem a história não esqueceu, conhecido como Almirante Negro, olha só. Tinha a dignidade de um mestre-sala, e ao navegar pelo mar com o seu bloco de fragatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jogavam nas costas dos negros pelas pontas das chibatas. Olha só, mestre Salas dos mares, né? O João Bosco. Então a gente pode perceber aí que é uma música, um trecho, né? E vamos para o comando. Na história brasileira, a chamada Revolta da Chibata, liderada por João Cândido, pessoal, e descrita na música foi... Olha só a situação. Vamos tentar relembrar aqui para vocês aí como que foi realmente essa Revolta da Chibata. Que nada mais nada foi, pessoal, do que a luta dos marinheiros contra os castigos físicos aplicados nos navios da Marinha Brasileira na época, pessoal. E foi comandada por João Cândido, um marinheiro negro, né, que um dia, né, se revoltou, principalmente num acontecimento em 1910, onde um marinheiro recebeu 250 chibatadas como castigo por uma briga. Então, revoltados com tal brutalidade, os marinheiros iniciaram a rebelião com a liderança dele, certo? Com os oficiais dos navios controlados, rebeldes entraram em contato com o governo pelo rádio e pediram o fim da chibatada. Né? Entre as reivindicações estavam também, além dos fim dos castigos físicos, a melhora das condições de trabalho, a anistia aos rebeldes e aumento de salário. Como ameaça, os rebeldes disseram que iriam bombardear o Rio de Janeiro, capital na época, certo? E com a advertência chegaram até a disparar tiros de canhões e tal, e o governo na época fingiu, vamos dizer assim, que iria acatar todas as indicações, mas no final das contas puniu rigorosamente aí os rebeldes, principalmente o João Cândido, certo, pessoal? Mas ficou aí essa revolta conhecida como Revolta da Chibata, beleza? Depois da nossa explicação, vamos agora para a questão. Os itens, né? Item A. A rebelião de escravos contra castigos físicos ocorridos na Bahia em 1848 e repetida no Rio de Janeiro. Olha só, gente. O item A já não é, né, vamos dizer assim, o item mais coerente, até porque não se fala, vamos dizer assim, né, da rebelião ocorrida lá na Bahia, certo? Item B. A revolta no porto de Salvador em 1860 de marinheiros dos navios que faziam tráfico negreiro. Também não é o item verdadeiro, até porque, como nós já falamos, ela vai acontecer no Rio de Janeiro, gente, certo? Na época, em 1910. Item C. O protesto ocorrido no Exército em 1865 contra castigos de chibatadas em soldados desertores da Guerra do Paraguai. Também não é porque não foram também, vamos dizer assim, não foi um protesto do Exército, e sim dos marinheiros da Marinha, entendeu? Item D. A rebelião dos marinheiros negros e mulatos em 1910
contra os castigos e as condições de trabalho na Marinha de Guerra. Exatamente, esse é o item verdadeiro. Se você for perceber aqui, pessoal, na letra da música e também pelo que nós relatamos, tem tudo a ver, né? A revolta da Chibata foi justamente uma rebelião de marinheiros, negros e mulatos de baixa patente contra os castigos autorizados pela alta patente, que era de brancos, pessoal, certo? Então, tudo isso aí na Marinha de Guerra do Brasil. Então, entender é o item mais coerente. Item é o protesto popular contra o aumento do custo de vida no Rio de Janeiro em 1917, dissolvido às chibatadas pela polícia. Esse item também não tem absolutamente nada a ver. Então, questão, né, sobre a revolta da chibata, item D de dado. Vamos aqui a mais outra questão também, relatando novamente aí os movimentos sociais que aconteceram, repito, no período da Primeira República, ou República Velha, que vai de 1889 até 1930, gente. Nós temos aqui uma charge, olha aí. Na questão anterior, nós mostramos aqui uma música, né? Um pedaço de um trecho, no caso de uma música. E agora nós temos aqui uma charge. Lembrando que geralmente cai bastante no Enem questões, né? Como, por exemplo, charges, né? Desenhos, mapas, certo? Mas vamos lá. Revolta da vacina. Olha só, pessoal, que foi também um outro movimento social que aconteceu durante a Primeira República ou República Velha, certo? Vamos lá. Enem 2011. Charge, capa da revista O Malho, de 1904. A gente pode perceber aí. A imagem representa, pessoal, as manifestações nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, que era capital federal na época, certo? Na primeira década do século XX, que integraram a revolta da vacina. Considerando o texto político-social da época, essa revolta revela, olha só, novamente, prestem bem atenção na charge, observem aqui que são pessoas, né, cidadãos, cada um com seus instrumentos de casa, lutando, tendo um conflito com pessoas que geralmente eram membros da saúde, né? Então, parecendo uma guerra aqui, né, na época que veio acontecer e ficou conhecida como revolta da vacina. Mas vamos tentar entender, né? Vamos tentar entender aí o que foi essa revolta da vacina, pessoal. Olha só a situação. A revolta da vacina foi o seguinte: o Brasil, ou melhor dizendo, o Rio de Janeiro, né, gente? Ele tinha, na época, né? A capital, a cidade, ela precisava, né, sanear, precisava modernizar a cidade. Então, o prefeito na época, Pereira Passos, né, ele começou a ter essa, vamos dizer assim, essa modelagem à la Paris. Aí vamos lembrar da Belle Époque, né? E a cidade do Rio de Janeiro começou aí a derrubar casebres, né, a pequenos lugarejos, ruas estreitas e alargar, fazendo com que boa parte da população, vamos dizer assim, de rua ou menos favorecida se deslocasse para os morros. É a partir daí que vai surgir as grandes favelas que hoje são as comunidades, correto? E esse movimento, né, a revolta da vacina, ela aconteceu nas ruas do Rio de Janeiro em 1904, que foi justamente uma reação à obrigatoriedade da vacina contra a varíola. Lembrando, o Rio de Janeiro, capital federal, além de, né, embelezar, o governo também tinha um outro problema, que era o surto de varíola. E para resolver tal situação deveria, né, ter uma vacina. Só que faltou para a população, né, maior esclarecimento. Então, como o governo teve a dificuldade de, né, fazer com que grande parte da população, principalmente essas que foram deslocadas para os morros, né, ele teve aí vamos dizer assim, tiveram aí uma regulamentação, né, na Câmara com a obrigatoriedade, né? Lembrando, vacina contra a varíola, certo, pessoal? Determinada pelo governo. E ocasionou justamente aí essa questão, essa revolta na cidade, certo? Lembrando, nós tivemos aí a participação do Oswaldo Cruz, que foi um médico sanitarista, né, e diretor aí geral de saúde pública, que foi o autor aí do regulamento. Mas o que ele argumentava, professor? Ele argumentava que a vacina era necessária, já que a cidade vivia uma epidemia de varíola na época.
E a revolta, né, que começou no dia 9 de novembro, ela foi controlada no dia 16 com muitas repressão e prisão, certo, gente? Então, vamos lá. Vamos, depois da nosso resumo, vamos agora para os nossos itens. Item A insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. Olha aí. Item B, a consciência da população pobre sobre a necessidade de vacinação para a erradicação das epidemias. Vamos deixar só um pouquinho o item A. O item B, pessoal, não é correto porque não teve a consciência da população, né? Até como eu já falei aqui, faltou mais esclarecimento. Então muitas pessoas diziam que tomava vacina, acontecia alguma coisa, poderia morrer e por aí vai, certo? Então também teve essa situação. Lembrando que essas pessoas menos favorecidas eram a grande maioria os ex-recém-escravos libertos, né? Vamos dizer assim. Item C, a garantia do processo democrático instaurado com a República através da defesa da liberdade de expressão da população. De forma alguma, a gente não vai ter aqui a questão da liberdade de expressão, até porque esse resultado foi um autoritarismo mesmo, né? Vamos dizer assim, diga-se passagem. Item D, o planejamento do governo republicano na área de saúde, que abrange a população em geral. Também não teve esse planejamento, como nós já falamos anteriormente, foi mais a questão do autoritarismo e a falta justamente de esclarecimento. E o item é o apoio ao governo republicano pela atitude de vacinar toda a população em vez de privilegiar a elite de forma alguma. A vacina seria para todos, principalmente nos locais que não tinham saneamento, que eram justamente os morros, certo? Então, o item A é justamente o correto, é a insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária, beleza? Show! Então, pessoal, para finalizarmos, né, a nossa resolução de questões anteriores do Enem, principalmente nesse pequeno período da história do Brasil, que é a República, né, Primeira República ou República Velha, que, repito, vai de 1889 até 1930, nós falamos aí de duas questões de movimentos sociais de contestação contra a atual politicagem que aconteceu naquele período. A política do café com leite, o voto de cabresto e a política dos governadores. E é justamente essa questão que nós iremos agora resolver e comentar para vocês, certo? Então vamos lá. Enem 2014. O problema central a ser resolvido pelo novo regime era a organização de um outro pacto de poder que pudesse substituir o arranjo imperial com grau suficiente de estabilidade. O próprio presidente Campos Salles, olha só, o Campos Salles que foi um dos mentores dessa política dos governadores, certo, pessoal? Resumiu claramente o seu objetivo. Eu abro aspas para ele. É de lá dos estados que se governa a república, por cima das multidões que tumultuam agitadas nas ruas da capital da União. A política dos estados é a política nacional, fecho aspas, ponto final. Então aí é um trecho, né, da obra Os Bestializados, de José Murilo de Carvalho, né, adaptado aí para essa questão. Então nessa citação, pessoal, o presidente do Brasil no período expressa uma estratégia política no sentido de, olha só, a questão retrata claramente o poder que os estados e não o governo central possuíam no Brasil. Lembrando que quando o Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente, né, a governar o Brasil, republicano, ele logo, né, fez aí a Constituição, né, republicana, e uma das constituições era o federalismo, ou seja, dava maior autonomia, né, para os estados, beleza? Dessa forma, o presidente Campos Salles afirma que precisa do apoio dos governadores para poder governar o Brasil, no fenômeno conhecido como política dos governadores, tranquilo? Então vamos lá, vamos para os itens. Item A, governar com adesão popular. O discurso, pessoal, é dirigido às elites estaduais e não ao povo. E a própria citação, né, do José Murilo de Carvalho, ele foi muito feliz porque ele colocou os bestializados, ou seja, o povo brasileiro só assistia, né, às situações que estavam acontecendo no cenário político. Tranquilo? B. Atrair o apoio das oligarquias regionais.
Exatamente, é o item correto, pessoal. Até porque nós vamos perceber que nessa política dos governadores, os maiores e mais ricos estados na época vão se alternar no poder, que é justamente os estados, né, de São Paulo e Minas Gerais. Ficar conhecido aí como a política do café com leite, beleza? Então, o item B é o correto. Mas vamos ver os outros. Item C. O item C, pessoal, ele diz o seguinte: conferir maior autonomia às prefeituras. Não, essa atitude era o inverso do que estava ocorrendo e não houve concessão de poder às prefeituras. Até porque era mais ou menos a ideia. O poder central apoiava o poder, né, governamental, né, do governador, e esse, né, para o local, que era justamente os coronéis, né? Então existia justamente essas alianças de poder, né, e privilégio. Então as prefeituras não tinham essa concessão. Entender, democratizar o poder no governo central, não aconteceu a democratização do poder central, pois era dividido pelas elites estaduais, beleza? E o item é ampliar a influência da capital no cenário nacional? Não, também não houve nenhuma ampliação da capital no cenário nacional. Então o item coerente para essa questão é o item B de bola, atrair o apoio das oligarquias regionais, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilha, certo? Sinalize, escreva, que logo faremos aí outras questões com comentários e ajudando cada vez mais vocês a conseguirem melhores notas, principalmente em ciências humanas. Então, forte abraço, se cuidem, valeu!